Por que temos tanto medo de recomeçar? Será que é realmente o fracasso que nos assusta? Ou o julgamento das pessoas? Vivemos em uma geração que expõe tudo, compara tudo e analisa tudo. Hoje, até o simples ato de tentar outra vez virou motivo de crítica. Mas eu preciso te perguntar, quantos sonhos você deixou morrer porque tinha medo do que iriam pensar de você? Quantas vezes você deixou de dar um passo novo porque alguém ao seu redor disse que não valia a pena? Existe uma polêmica silenciosa na nossa sociedade. Continuamos dizendo que todo mundo merece uma segunda chance. Mas quando alguém tenta recomeçar, o próprio público exige que ela continue presa ao passado. É quase como se o mundo gritasse, você não pode mudar. Mas Deus pensa diferente. Ele sempre te chama para um novo começo, mesmo quando as pessoas não acreditam. E aqui vai outra pergunta. Até quando você vai viver preso ao peso do seu último erro? Até quando você vai permitir que a opinião dos outros determine o que Deus pode fazer na sua vida? A Bíblia diz em Isaías 43:19, eis que faço uma coisa nova. Agora ela está surgindo. Vocês não a reconhecem? Essa é uma pergunta divina. Deus está dizendo, eu já comecei algo novo dentro de você, mas você não percebe porque está olhando demais para o passado. Então pense comigo. E se o recomeço que você teme for exatamente o que Deus está usando para te conduzir ao propósito que você sempre buscou? E se o que você chama de fim for o início da melhor fase da sua vida? Hoje eu quero te levar a entender que recomeçar não é sinal de fraqueza, é sinal de coragem. E mais do que isso, é sinal de fé. Mas prepare-se, porque essa jornada vai mexer com sua mente, suas crenças e suas emoções. E a pergunta que fica é, você está pronto para romper com tudo que te prende? Você já percebeu que o medo raramente aparece gritando? Ele chega silenciosamente como um sussurro que diz, e se der errado de novo? Ou e se você não for bom o suficiente? O medo é discreto, mas poderoso. Ele não precisa derrubar você. Basta te paralisar. E quantas vezes você já ficou preso no mesmo lugar simplesmente? Porque não teve coragem de dar um único passo. Mas aqui vai uma pergunta direta. O que exatamente você está temendo? O recomeço? Ou o que você acha que ele vai expor sobre você? Muitas pessoas têm mais medo de parecerem fracas do que de realmente fracassar. Outras têm medo de tentar outra vez porque carregam feridas antigas que nunca foram tratadas. Feridas de rejeição, de críticas, de tentativas mal sucedidas. O medo nos faz acreditar que o passado define o futuro. Mas isso não é verdade. Deus não trabalha com limitações humanas. Ele trabalha com propósitos eternos. E se você observar as Escrituras, verá que quase todo grande nome da Bíblia precisou enfrentar o medo antes de viver um novo começo. Pense em Josué. Ele recebeu a missão de substituir Moisés, uma responsabilidade imensa. E o que Deus disse a ele? Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, está contigo por onde quer que andares. Josué 1:9. Deus não disse isso por acaso. Ele sabia que a maior batalha de Josué não seria externa, seria interna. E agora eu te pergunto, qual é a sua batalha interna hoje? É o medo de falhar? É o medo de ser rejeitado? É o medo de admitir que precisa começar do zero? Seja honesto consigo mesmo. Quantas oportunidades você já perdeu porque o medo te convenceu de que não valia tentar? O peso invisível do medo só perde sua força quando você decide confrontá-lo. E essa decisão, por mais simples que pareça, pode ser o início do seu maior recomeço. Você já percebeu que Deus não tem medo de recomeçar histórias? Aliás, recomeçar é uma das ferramentas favoritas dele. A Bíblia é um livro cheio de novos começos, novos ciclos, novos chamados, novas fases, novos caminhos. Mas por que então nós temos tanto medo de algo que Deus usa tão naturalmente? Talvez porque confundimos recomeço com derrota. Mas e se, na perspectiva de Deus, recomeçar for, na verdade, uma estratégia para te reposicionar? E se o que você chama de voltar ao início for Deus te tirando da rota errada e alinhando você com o propósito certo? Olhe para Noé. Depois do dilúvio, o mundo inteiro precisou recomeçar do zero. Deus destruiu o velho não para punir, mas para restaurar.
O recomeço de Noé foi o início de uma nova humanidade. Ou pense em Jó, que perdeu tudo, absolutamente tudo. E mesmo assim, Deus o levou a um recomeço tão profundo que a Bíblia diz que o Senhor o abençoou mais do que no princípio. Jó 42:12. Mas talvez o exemplo mais forte seja o de Israel no deserto. Quando o povo se desviou, Deus não os abandonou. Ele reiniciou o processo, renovou a aliança, abriu o mar, sustentou, guiou. Em Lamentações 3:22-23 está escrito: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Renovam-se cada manhã, renovam-se todo dia. Isso não parece um Deus que ama recomeços? Agora pense profundamente. Quantas vezes Deus já tentou te dar um recomeço que você recusou porque estava preso ao passado? Quantas portas novas Ele abriu? Mas você estava ocupado demais olhando para as antigas? A verdade é que o recomeço não é um castigo, é um convite. Um chamado divino para que você largue o que te aprisiona e abrace o que te transforma. Deus não tem dificuldade em recomeçar a sua história, mas Ele jamais vai forçar você a dar o primeiro passo. E aí eu te pergunto, você está disposto a cooperar com o plano de Deus ou vai continuar prolongando aquilo que Ele já te pediu para deixar para trás? Por que tratamos nossos erros como sentenças definitivas? Por que acreditamos tão facilmente que uma queda nos desqualifica para sempre? A verdade é que ninguém cai porque quer, mas muitos permanecem no chão porque acreditam que não têm mais direito de levantar. E aqui vai uma pergunta direta. Quem foi que te convenceu de que o seu erro te define? Se tem alguém que conhece bem o peso da queda e o poder do recomeço, esse alguém é Pedro. Ele não só errou, ele negou Jesus 3 vezes. Não foi um erro qualquer, foi uma traição emocional, espiritual e pública. Se fosse hoje, Pedro seria cancelado instantaneamente. As pessoas diriam que ele não merecia mais ser discípulo, que não era confiável, que não tinha caráter. Mas sabe qual é a diferença entre a opinião das pessoas e a visão de Deus? As pessoas enxergam o erro. Deus enxerga o propósito. Depois da queda de Pedro, Jesus não o expulsou, não o humilhou, não o eliminou do plano. Ele o procurou, ele o restaurou. E ele o colocou novamente na missão. Jesus perguntou 3 vezes, tu me amas? Não para condená-lo, mas para reconstruí-lo. Foi ali, naquele diálogo, que Pedro recomeçou. E aquele recomeço transformou um homem fraco num dos líderes mais impactantes da história da fé. Agora, pense em você. Quantas vezes Deus já tentou te levantar, mas você preferiu acreditar na acusação ao invés da graça? Quantas vezes você mesmo se puniu por algo que Jesus já te perdoou? Romanos 8:1 diz, agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma. Não pouca. Não quase nenhuma. Nenhuma. Então, por que você continua vivendo? Condenado por algo que Deus já te deu permissão para recomeçar? A queda não é o fim. O fim é desistir de tentar outra vez. E a pergunta que fica é, você vai continuar vivendo como alguém caído ou como alguém chamado a se levantar? Recomeçar não é apenas uma decisão externa, é um movimento interno. Antes de Deus abrir um novo caminho diante dos seus olhos, Ele precisa tratar aquilo que ainda sangra dentro de você. Por isso, antes de falar sobre avanço, eu preciso te perguntar, você realmente está curado do que te feriu? Ou apenas aprendeu a esconder a dor? Muita gente tenta recomeçar, levando consigo traumas não resolvidos, mágoas acumuladas e culpas silenciosas. O problema é que ninguém constrói um novo futuro com feridas abertas. Um coração ferido interpreta tudo de forma distorcida. Qualquer crítica vira rejeição, qualquer obstáculo vira sinal de fracasso, qualquer desafio vira prova de que não era para ser. Mas Deus sabe disso. E é por isso que, antes de restaurar a história de alguém, Ele sempre restaura a alma. Davi é um exemplo perfeito. Depois de seus erros, traições e quedas, ele não pediu a Deus apenas uma nova chance. Ele pediu algo muito mais profundo. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova. Dentro de mim, um espírito reto. Salmo 50. Davi entendeu que não adianta começar de novo externamente se internamente ainda operamos com o mesmo padrão quebrado.
E aqui vai outra pergunta que talvez você precise enfrentar. Quais feridas você tem evitado olhar porque sabe que, se encarar de frente, vai doer? Só que existe uma verdade dura, porém libertadora. A ferida que você não trata hoje será o gigante que te impedirá amanhã. Quando Deus cura, Ele não apenas fecha o machucado, Ele dá propósito ao que aconteceu. Ele pega a dor e transforma em testemunho. Ele pega o trauma e transforma em maturidade. Ele pega o passado e transforma em plataforma. Mas para isso, você precisa permitir. Você já permitiu? Ou ainda está tentando recomeçar? Enquanto dentro de você há partes que nunca foram restauradas, a cura é o primeiro passo para um recomeço sólido. E talvez a pergunta mais importante agora seja: você está disposto a deixar Deus tocar onde dói? Por que ficamos tão revoltados quando uma porta se fecha? Por que tratamos todo não como um abandono de Deus? É impressionante como, quando algo não acontece do jeito que queremos, imediatamente pensamos: Deus me esqueceu. Mas será que Ele realmente te esqueceu? Ou será que Ele te protegeu? Eu preciso te fazer uma pergunta sincera. Quantas portas você insiste em tentar abrir, mesmo sabendo que elas já não fazem mais parte da sua história? Às vezes não é o diabo atrapalhando. Às vezes é Deus impedindo. E isso muda tudo. A Bíblia mostra isso claramente na vida de Paulo. Ele queria ir para a província da Ásia, mas em Atos 16:6 diz que o Espírito Santo o impediu. Parece estranho, não? Como assim Deus impede alguém de pregar o Evangelho? Mas logo depois, Deus lhe dá uma nova direção, a Macedônia, onde aconteceria um dos maiores avivamentos. Ou seja, a porta fechada era apenas o caminho para a porta certa. E se isso aconteceu com Paulo, também pode acontecer com você. Agora pense, o que você perdeu recentemente, que talvez não fosse perda, mas livramento? A amizade que acabou, o relacionamento que terminou, a oportunidade que não deu certo, o trabalho que não continuou. Será que você realmente perdeu? Ou Deus apenas fechou a porta antes que ela fechasse você? Em Apocalipse 3:7 está escrito: o que Ele abre, ninguém fecha, e o que Ele fecha, ninguém abre. Isso significa que a porta que Deus fecha não é negociável. Não adianta insistir, não adianta forçar, não adianta empurrar. O problema é que muitos não conseguem recomeçar porque estão tentando ressuscitar algo que Deus já encerrou. Estão segurando com força um capítulo que já terminou. E aqui vai um questionamento forte. Como Deus vai te levar ao novo? Se você insiste em se agarrar ao velho, às vezes Deus fecha portas não para te limitar, mas para te redirecionar. E se você aceitasse isso, talvez descobrisse que aquilo que você chama de frustração é, na verdade, a seta que aponta para o seu próximo milagre. Todo recomeço tem um preço, e essa é uma verdade que poucos querem ouvir. Recomeçar exige renúncia, exige coragem e principalmente exige desapego. Não existe novo começo enquanto você estiver emocionalmente preso ao que ficou para trás. E eu preciso te perguntar, algo com muita honestidade, o que você ainda não deixou ir, mas que já não faz parte do plano de Deus para sua vida? Muita gente quer o recomeço, mas não quer o processo. Quer o resultado, mas não quer abrir mão do conforto, das velhas rotinas, das velhas crenças, das velhas pessoas. E é por isso que muitos ficam travados. Porque recomeçar dói. Dói admitir que o antigo ciclo acabou. Dói abandonar o que parecia seguro. Dói cortar vínculos que já não produzem vida. Abraão é um dos maiores exemplos de alguém que pagou o preço do recomeço. Deus o chamou e disse: sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Gênesis 12:1. Repare, Deus não mostrou a terra antes. Ele não deu detalhes, não deu mapa, não deu cronograma. Ele apenas pediu: vá. E Abraão precisou deixar tudo para trás: família, cultura, segurança, expectativas. Ele pagou o preço. Agora pense comigo. E se o que está atrasando o seu recomeço não é a ausência de oportunidade, mas a sua resistência em deixar o que te prende? Muitos querem a promessa, mas não querem o pedido que vem antes dela. Muitos querem o milagre, mas não querem soltar o que Deus está pedindo. A verdade é que recomeçar exige que você deixe de idolatrar o passado.
Exige que você confie mais na voz de Deus do que no conforto daquilo que você conhece. E aqui vai mais uma pergunta que confronta. O que você precisa sacrificar hoje para viver o novo de Deus amanhã? Pode ser um hábito, um ciclo emocional, um pecado escondido, uma relação tóxica, uma zona de conforto. Mas alguma coisa precisa ficar para trás, porque ninguém entra em uma nova terra carregando velhos pesos. O preço do recomeço é alto, mas o preço de permanecer preso ao passado é muito maior. Se recomeçar fosse fácil, todo mundo faria. Mas coragem não é ausência de medo, é decisão apesar do medo. A grande pergunta é, como encontrar forças para começar de novo quando tudo dentro de você diz que não vai funcionar? A coragem nasce quando você passa a confiar mais na promessa do que na circunstância. Por isso Deus disse inúmeras vezes nas Escrituras, não temas, não porque o medo não viria, mas porque ele estaria presente. Um exemplo claro disso é o que Deus disse a Isaías, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Isaías 41:10. Repare, Deus não disse, você não vai sentir medo. Ele disse, eu sou contigo. A coragem nasce dessa consciência. Mas aqui vai um ponto importante. Coragem também é prática, é atitude, é ação. E eu preciso te perguntar, qual é o primeiro passo que você está adiando? Porque coragem não aparece antes do passo. Ela aparece enquanto você caminha. A fé de Pedro só se manifestou quando ele pisou fora do barco. Josué só viu muralhas caírem depois que começou a marchar. Davi só venceu Golias depois que decidiu enfrentar. E você, qual vai ser o seu primeiro movimento? Muita gente espera sentir coragem para só então recomeçar. Mas é o oposto. Você recomeça e depois a coragem aparece. Outra chave essencial, pare de se comparar. A comparação é o ladrão da coragem. Talvez você não recomece porque olha para a jornada dos outros e acha que a sua está atrasada. Mas Deus não trabalha com relógio humano. Ele trabalha com propósito. A pergunta que importa não é em que ponto os outros estão, mas sim, o que Deus quer que eu faça agora? A coragem aumenta quando você simplifica o processo. Recomeçar não é fazer tudo de uma vez. É fazer uma coisa hoje, outra amanhã, outra depois. É caminhar, é respirar, é avançar. E lembre-se, você não está recomeçando sozinho. Deus caminha com você, te fortalece, te guia e te sustenta. O céu inteiro se move quando alguém decide começar de novo. Existe algo poderoso e quase invisível que acontece quando alguém decide recomeçar. O céu se movimenta. Isso não é exagero. Toda vez que você dá um passo na direção do seu propósito, Deus ativa promessas que estavam esperando a sua coragem. E por isso eu preciso te perguntar, você tem ideia do que Deus está preparando no final desse processo? Porque recomeçar nunca termina do mesmo jeito que começou. Sempre termina maior, sempre termina melhor. A Bíblia está cheia de histórias de pessoas que venceram justamente porque tiveram coragem de recomeçar. Pense em José, vendido pelos irmãos, traído, injustiçado, esquecido. Tudo isso poderia ter destruído sua fé, mas José decidiu recomeçar em cada etapa. Recomeçou na casa de Potifar, recomeçou na prisão, recomeçou no palácio. E qual foi o resultado? Ele se tornou o segundo homem mais poderoso do Egito, um recomeço depois do outro, até que a promessa encontrou seu cumprimento. E Jó, o homem que perdeu absolutamente tudo, filhos, saúde, recursos, estabilidade, era o tipo de perda que deixaria qualquer pessoa no chão para sempre. Mas Jó decidiu confiar, decidiu recomeçar em fé, decidiu permanecer diante de Deus, mesmo sem respostas. E a Bíblia diz que o Senhor o abençoou mais no final do que no começo. Jó 42:12. Mas no final, não igual, não parecido, mas o recomeço de Jó o levou a um nível que ele nunca teria alcançado sem aquele processo. Agora pense em você, e se a vitória que você tanto pede está escondida exatamente no recomeço, que você está evitando? E se o que Deus vai fazer na sua vida só pode acontecer depois que você tiver coragem de fechar o ciclo antigo?
Recomeçar não te diminui, te prepara, te fortalece, te lapida. É no recomeço que Deus tira o excesso, afina o propósito e te molda para suportar a vitória. E aqui vai uma verdade profunda. Deus nunca permite um novo início sem já ter preparado um novo final. Ele não começa nada sem saber onde vai terminar. E o final de quem recomeça sempre é maior do que o início. Agora que chegamos ao fim desta jornada, eu preciso te perguntar algo que talvez seja a pergunta mais importante de todas. O que te impede de recomeçar hoje? Depois de tudo o que você ouviu, depois de perceber que Deus usa recomeços, que Ele cura, restaura, direciona e fortalece, o que ainda te prende ao que já acabou? Talvez seja medo, talvez seja vergonha, talvez seja apego ao que você imaginou que seria. Talvez você ainda esteja preso a pessoas, ciclos e memórias que não existem mais. Mas existe uma verdade inegociável. O seu futuro não está no passado que você teme perder, mas no propósito que Deus está tentando te entregar. O recomeço é a ponte entre a sua dor e a sua promessa. E Ele não te chamou para viver preso em ruínas. Em Isaías 61:3 está escrito que Deus dá coroa em vez de cinzas. Mas para receber a coroa, você precisa largar as cinzas. E eu te pergunto com sinceridade, quais cinzas você ainda segura? A vida não muda quando algo mágico acontece. A vida muda quando você decide agir. Quando você decide confiar. Quando você decide deixar o velho cair para que o novo floresça. Talvez hoje, Deus esteja te dizendo o mesmo que disse a Josué. Esforça-te e tem bom ânimo. Josué 1:9. Não porque vai ser fácil, mas porque Ele estará com você em cada passo. E por isso, eu preciso fazer um convite emocional, profundo e honesto. Pare agora. Respire e escolha recomeçar. Não amanhã. Não quando tudo estiver perfeito. Não quando você sentir coragem. Mas agora. Recomeçar é um ato de fé. É olhar para o céu e dizer, Senhor, eu confio que o que vem de Ti é melhor do que tudo o que ficou para trás. Então, antes de encerrar, eu deixo a pergunta que pode mudar a sua história. Se Deus está te dando um novo começo, você vai aceitar ou continuar vivendo como se ainda estivesse no fim? A decisão é sua, e o melhor da sua vida pode estar exatamente do outro lado dessa decisão. Claro, aqui está um final interativo, pronto para colocar no vídeo, mantendo o tom emocional, espiritual e chamando o público à ação sem perder a profundidade. Antes de você sair desse vídeo, eu quero te convidar para algo especial. Se essa mensagem falou com você, se em algum momento Deus tocou no seu coração, eu quero que você faça parte desse movimento de fé. Primeiro, deixe aqui nos comentários uma frase simples, mas poderosa. Eu decido recomeçar. Escreva isso como um ato profético, como um passo público, como um compromisso com o novo que Deus está trazendo para a sua vida. E se você quiser compartilhar a área da sua vida onde vai recomeçar, fique à vontade. Seu comentário pode inspirar e fortalecer alguém que está passando pela mesma luta. Segundo, se esse vídeo te levantou, te confrontou, te curou ou abriu os seus olhos, aperte o like. Isso não é só sobre números. É sobre alcançar mais pessoas que estão precisando ouvir essa palavra de recomeço. Terceiro, se você é novo aqui, não deixa para depois. Se inscreva no canal e ative o sino. Todos os dias eu trago mensagens profundas, direcionamentos bíblicos e reflexões que podem transformar a sua caminhada espiritual. Não caminhe sozinho. Venha fazer parte dessa comunidade. E por último, compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que está precisando recomeçar. Você pode ser o instrumento que Deus quer usar para mudar a história dessa pessoa. Agora me diz, você está pronto para recomeçar? Se sim, escreve aí nos comentários e vamos viver esse novo capítulo juntos. Se quiser, posso adaptar o tom, mais motivacional, mais pastoral, mais direto, ou criar uma versão curta e outra longa.